Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Aleluia, como que vocês estão? Que oração poderosa, amém? A pastora Maria Leite orou hoje junto comigo. Aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom para todos vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Conta pra mim, gente, como é que vocês estão no jejum? Tá firme? Hoje nós estamos em que dia, Gustavo? 12º? Eu acho que nós estamos terminando o 11º. Quem começou certinho conosco, hoje está terminando o 11º. E 1h da tarde hoje, se eu não estou... Ou 12º. Eu acho que nós estamos no 12º já. Acho que nós estamos hoje no dia 12 do jejum, certo? Eu acho que hoje é o dia 12 do jejum. Deixa eu ver. Ou dia 11. Acho que é dia 11. Eu tenho que ver minha agenda. Eu tenho a minha agenda certinho. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Shalom para todos vocês que estão entrando. Shalom, shalom, shalom. Aleluia. Dia 11, né? Glória a Deus. Então hoje nós estamos no dia 11 do nosso jejum de 50 dias. Falta só 39 dias. Amém? Mas fala pra mim, como que você tá se sentindo? Então eu vejo assim que, né, esse jejum ele traz um alinhamento muito poderoso no corpo, na mente, na alma, no espírito. Pra quem não tinha hábito de jejum, deve estar sendo difícil. Mas eu tenho certeza que já você entra no eixo e você vai ficar igual a gente. Viciado em fazer jejum. Amém? Você vai ficar viciado em estar fazendo jejum. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Então, esse jejum, nós estamos no dia 11, vamos entrar no dia 12 amanhã. Hoje, a partir da 1 da tarde, a gente entra no dia 12, porque os nossos dias estão sendo contados assim, né? A gente começou 1h da tarde, finaliza 1h da tarde. Finaliza no outro... toda 1h da tarde a gente troca, né? A janela, né? Vamos dizer assim, o dia. Então está sendo muito poderoso. Eu estou impactada com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Gente, eu fiquei hoje lendo lá comentários de vocês no grupo de cura. Que lindo! Jesus curando, adoro. Né? Uma mãe falou, olha, a hora que a pastora estava orando, o meu filho começou a rolar na cama. Gente, que coisa poderosa. Eu estou impactada. Amém? Glória a Jesus. Então, gente, chama os enfermos, envia para as pessoas. E vocês vê que é na madrugada, gente, tá? Não é depois, é na madrugada. Então, a madrugada tem sido algo assim avassalador, tem sido algo disruptível, assim. Então, entrem. Hoje, estou gostando de ver os guerreiros da madrugada estão voltando a despertar. Nós estávamos hoje, acho que 2.600 pessoas no simultâneo, tanto no Zoom, tanto no YouTube. Amém? Glória a Jesus. Eu estou gerando os 7.000 guerreiros na madrugada, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que não se dobraram a Será. Amém? Aqueles que não se vendem, não se vendem por nada. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. Estou muito feliz. Amém? Então, quando a gente vai de madrugada para a oração, é muito poderoso. Você sabe por que é poderoso? É uma oração que você já entra com sacrifício. O seu sacrifício de sono, ele gera muita autoridade. É igual eu falo, qualquer horário, até orar meia-noite é mais fácil que orar 3 horas da manhã. Porque quando geralmente a gente dorme 10, 9, então é mais fácil acordar com menos horas de sono. Então quando a gente já está dormindo algum tempo, o que acontece? Há aquela dificuldade. E a madrugada é entre 2h30 e 4h30 até 5. É muito difícil. E a Bíblia diz assim, aqueles que de madrugada... Eu vou achar aqui o versículo para você. Peraí. Busca. Deixa eu ver. Vou achar aqui. Vou achar esse versículo para você. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. É Provérbios 8:17. Se você quiser anotar aí. Eu amo os que me amam. E os que me procuram, me chamam. Né?
Agora, deixa eu ver aqui outro. Em outra versão tá falando assim, os que de madrugada me buscam. Depois eu acho para vocês. Mas eu acho que é esse mesmo versículo numa outra versão, né? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me chamam. Amém? Então, queridos, orar de madrugada é algo muito poderoso. Você não tem noção do tamanho da autoridade que Jesus te dá contra os demônios, contra o principado, contra a potestade. O tamanho, né, da ativação de identidade que acontece. Aleluia. Provérbios 8:17. Essa aqui é a Almeida? Tá na Almeida. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Uau! Vocês têm noção? Glória a Jesus. Os que de madrugada me buscam me acharão. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só arrumar essa luz aqui, gente. Aleluia. Pronto, consegui. Hoje eu mudei de lugar aqui. Porque, gente, não sei se aí onde você mora tá frio, mas São Paulo tá frio aqui. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar para nós continuarmos. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu entro agora, Senhor Deus, na sua santa presença e chamo a presença doce do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, invade todas as casas que estão aqui. Invade todos os locais que estão aqui. Espírito Santo nos chacoalha. Espírito Santo nos aviva. Espírito Santo fala conosco. Rasga o céu de revelação, de sabedoria. Aplica em nós, Senhor Deus, a tua santa palavra. Não, Senhor Deus, só com palavras, mas nos confronta também a nos posicionarmos. Jesus, nós te amamos. Obrigada, Jesus, por se manifestar com tantas curas nessa madrugada. Obrigada, Jesus, por esse povo que te busca de madrugada. Que o Senhor venha derramar sobre eles uma unção ainda mais avassaladora, uma unção ainda mais genuína. Eu quero profetizar um tempo de intimidade como nunca houve antes. Eu quero declarar, Pai, Amós 9:11, a restauração da tenda caída de Davi. Eu quero declarar, Senhor Deus, que aonde havia, Senhor Deus, já intimidade, o Senhor vai colocar, Pai, no santo do santo, no santíssimo lugar. Eu quero declarar, Pai, o profundo, Senhor Deus, acontecendo ao nível da oração do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo, tá? Nós vamos ler do 1 ao 8. Ok? Se você não sabe, quem escreve Tessalonicenses é Paulo também. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhe instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Olha só. Vamos voltar no 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Olha que forte. Está falando para andar em santidade, mas está trazendo aqui uma direção para sair de um pecado específico. Qual? O pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. E o jejum que vocês estão fazendo é ótimo para isso. E assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas. Olha só, vamos ler aqui de novo do 5. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nem nesse assunto não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente.
pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece os ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém? Então, Paulo aqui está trazendo uma exortação aos tessalônicos para que eles venham andar em santidade. E muita gente às vezes pensa que santidade é você ser um ser glorificado, é você ser uma pessoa que, enfim, uma pessoa quase imaculada. E não, na verdade não é isso, ok? Santidade, queridos, é manter, eu gosto de resumir a palavra santidade é manter as vestes brancas. Ela pode até começar a sujar, mas você vai lá e lava. E como que você lava? Lava na oração, pedindo perdão a Deus, amém? Por isso que é tão importante você orar todos os dias. Olha só, a Bíblia diz, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, para cada manhã, há um reset das coisas, há um conserto das coisas, amém? Então, por isso que nós precisamos orar todos os dias, pedindo perdão a Deus. Uma vez que você deixa de orar 3, 4 dias, esse pecado, ele vira uma brecha. E nós não podemos deixar que um pecado se torne uma brecha. Por isso que nós precisamos orar todo dia e pedir perdão. Uma vez que você não pede perdão para o pecado, ele ficou ali, ele continua, reverberando na sua vida, ele vai abrir uma legalidade, tá bom? Então, santidade é manter um relacionamento com Deus. Aleluia. Gente, eu parei no 8, depois nós vamos continuar no 9. Então, Paulo está orientando. Gente, vocês vivem em santidade para agradar a Deus. Vamos ler de novo aqui o primeiro versículo. No 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. E Paulo vai enfatizar que se manter em santidade é afastar de todo o pecado, mas principalmente o pecado sexual. Amém? Pecado sexual. E tem gente que pensa, às vezes, que pecado sexual é só o ato. Pecado sexual, queridos, também é o pensamento. Também é você falar as coisas. E você tem que tomar muito cuidado com o pecado sexual, ok? Às vezes você é uma pessoa casada, mas ainda comete pecados sexuais com a mente. Então tem que tomar muito cuidado, pedir para o Senhor. E só tem uma forma de vencer o pecado sexual: jejum, ok? Jejum. Deixa eu ver aqui, gente. Glória a Jesus. Tá certinho. Isso. Gente, eu estou em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Parei no verso 8, agora nós vamos ler o 9, tá? Então vamos lá. Pureza, tá? E o que é se manter puro? É todo dia pedir perdão ao Senhor. Só que não adianta você pedir perdão para o Senhor e cometer o mesmo pecado. Senhor, me perdoa, eu fofoquei ontem, aí hoje você fofoca de novo. Você não se arrependeu do seu pecado, porque você voltou a pecar. Então, como que você cria domínio próprio para não pecar mais? Você tem que matar a sua carne, você tem que matar a sua vontade, você tem que matar a vontade do teu corpo. Tem que matar, ok? Então, só tem uma forma de ter domínio próprio sobre o pecado: jejum, ok? O jejum traz que a nossa consciência espiritual seja mais ampliada, a nossa consciência espiritual seja mais convicta do que é pecado, do que não é. Então, o que é santidade? Vamos resumir: santidade não é a roupa que você veste, santidade não é um título que você tem, santidade não é você estar congregando aqui ou fazendo isso, santidade não é ritos, santidade é ter relacionamento com Deus todos os dias de forma genuína. E para sair do pecado, queridos, você precisa adquirir o posicionamento. E não é só buscar Deus, precisa jejuar. Para você conseguir, principalmente você que estava em pecados sexuais profundos, como adultério, como prostituição, como vícios ou tantas outras coisas, tá? Então, Paulo está destacando principalmente a pureza sexual. E uma das coisas que eu quero hoje confrontar vocês é na pureza sexual. E tem gente casada que ainda está fazendo coisa errada. Ok? Então peça para Deus, fala: Deus, me confronta, eu quero ter uma vida sexual pura com meu esposo, com a minha esposa, amém? Porque às vezes você teve uma vida pervertida, você viu muito filme pornô, você foi uma pessoa que foi cauterizada nas mãos de Satanás, amém?
Então nós precisamos cuidar com todo tipo de pecado, mas principalmente os pecados sexuais. Por que os pecados sexuais? Porque o pecado sexual, ele não domina só o seu compartimento dos desejos, do instinto primitivo. Ele também comanda a sua mente. Tá? O pecado sexual, ele também governa a área mental, e isso aí é muito perigoso, ok? Ok, então Paulo nos recomenda, vamos se manter puro, em santidade, tá? Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, se você tiver imoralidade sexual, esse templo está corrompido. E qual que é o perigo de ter um templo corrompido? É de você não conseguir discernir a voz de Deus, a voz da sua alma e a voz dos demônios. O diabo fala na sua mente, na primeira pessoa, como se fosse você. Mas por que ele consegue falar? Porque você tem uma brecha sexual aberta. E como a brecha sexual está aberta, há um governo na área mental, então o diabo ele consegue entrar ali. Por isso que nós precisamos nos manter limpos, para que quando Deus fale, nós não tenhamos dúvida que é Ele. Fala, não tem brecha, não tem como o diabo entrar, não tem como o diabo falar, ok? Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Ok? Sem cair nas partes. Ó, eu já falei para vocês, tem 3 áreas que o diabo ele vai tentar te fisgar, tá? Se você vencer essas 3 áreas, uau! Só que mesmo vencendo as 3 áreas, se você não tiver manutenção, coloca assim, escreve no chat, manter a edificação da minha vida espiritual. Você pode vencer todas as áreas, mas se você não se manter edificado, o diabo pode voltar sorrateiramente, tá? Quais as áreas que o diabo vai tentar fisgar você, tentar lançar uma isca? Ele vai tentar te fisgar, te dando poder, e tem gente que por poder se vende. O diabo vai tentar te fisgar no dinheiro, e tem gente por causa do dinheiro vende sua fé, vende sua fidelidade. E a maioria das pessoas cai pelos pecados sexuais, pelos desejos sexuais que não são vencidos, ok? Apóstola, mas está difícil, então você jejua até a sua carne se endireitar. Apóstolo, mas olha, eu assisti tanto filme pornô, nossa, eu acabei com a minha mente, hoje eu não consigo nem ter uma mente saudável com a minha esposa, com o meu esposo, eu escuto muito isso. Então você vai jejuar, você vai cauterizar a sua mente, você vai orar, você vai fazer campanha. Queridos, é a consequência. Você não entrou numa perversidade sexual do dia para a noite. O diabo gastou anos para te levar para a lama, para o fundo do poço. Então agora você tem que pagar preço. Ok? O diabo, ele se amarrou em profundezas da sua alma. E tem que, não é só o demônio sair, tem que cair o quê? O padrão de mentalidade. É simples assim. Então, se tem uma das coisas que corrompe o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, são os pecados sexuais, tá? Então, santidade é o quê? Eu manter um relacionamento com Deus todos os dias. Então, quem que está em santidade? Você ora todo dia? Você pede perdão para Deus todo dia? Você tem uma vida constante em jejum? Então você é uma pessoa que vive em santidade. Você tenta se separar de tudo aquilo que é uma distração ou aquilo que é pecado, então você vive em santidade. Amém? Tem gente que talvez não peca, mas está cheio de distração. Passa tempo demais na rede social, passa muito tempo vendo filme, vendo série e está perdendo tempo em vez de buscar o Senhor Jesus. Gente, quando eu estou no período de consagração, eu não assisto filme secular, eu não assisto série. Até quando eu vou olhar a rede social, por exemplo, eu gosto mais do TikTok que qualquer outra rede, mas eu gosto de uma rede social que é chinesa, que eu gosto de ficar vendo frutas, coisas. Mas assim, entre todas as redes sociais eu gosto do TikTok, mas eu coloco lá para me escutar os testemunhos. Eu não fico passando na timeline qualquer coisa. Então se eu estou aqui, estou fazendo uma coisa mecânica, lavando uma louça, ou fazendo qualquer coisa, eu coloco lá testemunhos edificantes. Eu gosto muito de escutar os testemunhos em espanhol. E aí eu fico escutando. Então o quê? Eu estou me santificando, eu estou me separando. Então tudo isso conta, ok? Ajuda a edificar. Você está sendo ministrado. Outra coisa que eu quero também confrontar vocês. Nesse período de jejum, por exemplo, quando eu saio para caminhar, eu fico falando em línguas. Eu saio para fazer um exercício, eu fico escutando louvor e falando em línguas. Vai lavar uma louça? Ora em línguas. Amém?
isso aí vai trazer muita edificação sobre você, tá? Então, santidade é ter uma vida onde eu me separo. Você vai pecar, ou em pensamento, ou falando alguma coisa, ou se aborrecendo, mas quando você ora no seu devocional todos os dias, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, é resetado aquela conta de pecado. E aí você começa tudo de novo. E isso tem que ser feito todos os dias, tá bom? Então, quem escolhe o caminho da santidade, tá? Caminha todo dia debaixo do favor, debaixo da proteção, debaixo do cuidado do Senhor. Então, santidade, querido, gera separação e gera autoridade espiritual. O diabo, ele não tem medo de unção. O diabo, ele não tem medo do seu título. Ele não tem medo da unção que foi derramada em você. Ah, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, eu sou um profeta. O diabo não tá nem aí para isso. O diabo quer saber se você tem cheiro de Deus. Santidade é o cheiro de Deus numa pessoa. Santidade é um estilo de vida de separação. Pessoas com cheiro de Deus, pessoas que têm aí no seu DNA a palavra kadosh. O que é kadosh? A pessoa decidiu se separar. O diabo, ele abomina pessoas que têm o cheiro. Por isso que quando um demônio manifesta, ele fala, eu te odeio. Por quê? Você está com o cheiro de Deus. Amém? Glória a Deus. É forte. Aleluia. Então, quem caminha em santidade é uma pessoa que escolheu, tá, andar debaixo do cuidado, da autoridade do Senhor, tá? Então, a santidade de Deus nos blinda mais que a unção, mais que qualquer outra coisa, tá? Então, vamos lá. Se eu fosse nomear as coisas para vocês, o que é importante nós buscarmos na presença do Senhor? Em primeiro lugar, caráter. Em segundo lugar, santidade. Porque só uma pessoa com caráter forjado vai conseguir ter uma vida alinhada em Deus. E vai conseguir manifestar essa santidade. E depois, queridos, como as práticas, aí depois vem disciplina espiritual. Depois da disciplina espiritual, aí você busca, né, revelação da palavra, unção, os dons, as outras coisas, tá? Mas primeiro, caráter, porque Deus, ele só trabalha com gente que tem caráter. Deus só trabalha com gente que tem, queridos, honra. Deus só trabalha, esquece, se você é uma pessoa que faz as coisas pela metade, você não tem integridade, você não carrega honra, dificilmente Deus vai... na verdade, Deus não vai confiar as coisas grandes que Ele tem sobre a tua vida. E eu quero que você entenda isso. Isso é um princípio. Agora vamos aqui do 9 ao 12. Aleluia. Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros, ok? Então, Paulo está falando aqui do amor fraternal e de uma vida simples e para cuidar da sua própria vida. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não sei se você sabe, existem vários tipos de amor. Existe o amor filéu, tá? O amor filéu, no grego, ele é o amor fraternal, é o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pela parentela, tá? Depois nós temos o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, é um amor sexual, é um amor diferente, tá? Depois nós temos o amor ágape, tá? O amor ágape é o amor sacrificial, é o amor que nós temos que ter com Deus, é o amor de renúncia, é o amor de sacrifício, é o amor que você deixa de fazer algo, amém? Esse é o amor ágape, é o amor sacrificial, tá? Então, com pessoas nós temos o amor o filéu, é o fraternal, tá? O eros é entre o marido e a mulher e o ágape é o amor que nós temos com Deus, ok? Glória a Jesus. Então, Paulo está falando, gente, vocês precisam, né, amar uns aos outros. É o que eu falei ontem para você. Vocês precisam crescer em amor, praticando entre vocês o amor, né? A Bíblia diz, ame o próximo como a ti mesmo. Só que não tem como amar o próximo, não tem como, queridos, ter uma mentalidade de reino,
amar uma pessoa como Jesus ama se você não se amar, se você não tiver uma identidade de Cristo em você. Porque se você não tiver uma identidade curada e sarada, você sempre vai manifestar a obra do Espírito, as obras da carne, perdão, que é a inveja, é a comparação, é a divisão, é a contenda, é tudo isso. Então, olha, uma coisa que mudou a minha vida, eu quero que você pede isso ao Senhor. Fala: Jesus, me dê um batismo de amor, me ensina a amar as pessoas, amém? Quem ama não fala mal, quem ama não critica, quem ama se coloca no lugar, quem ama anda mais uma milha. Quem ama, queridos, entende que não é contra a carne que você está lutando, mas é contra um demônio que está agindo na vida daquela pessoa. E em vez de brigar, xingar, você se levanta orando por aquela pessoa. Então Paulo está trazendo, né, essa visão. E Paulo vai falar aqui também, olha, tenham como objetivo uma vida simples, uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos. Então, olha só, hashtag, fica a dica, cuida da sua vida. Você sabe por que a sua vida não é interessante? Porque você não cuida dela. Essa live não é para quem está ao vivo, é para quem assiste depois. Amém? Porque eu sei que vocês estão correndo atrás. Então, queridos, tem gente que, quer viver na casa dos outros. Tem gente que quer viver olhando a rede social dos outros. Porque a vida dele, a vida dela não é interessante. Você não tem muita coisa interessante na sua vida. Então a pessoa fica cuidando da vida da outra pessoa. E se você tem tido comparação, tem tido inveja, você tem feito essas coisas, eu sinto muito em te dizer que você não está colocando a energia que você deveria colocar naquilo que... Então, vida simples, cuida da sua vida. Será que não está precisando aí na tua casa de um alinhamento, de organizar, cuidar do teu casamento, dos teus filhos, do teu marido, ou o marido cuidar mais da esposa? Será que não tem coisas para ser resolvidas aí dentro dessa casa? Por que esse tempo ocioso? Amém? Então a gente precisa ter um estilo de vida simples e a gente precisa começar a cuidar dos nossos assuntos. Então, queridos, tem gente que está frustrado porque parou de cuidar da sua vida, parou de fazer o que deveria estar fazendo, ou nunca fez o que deveria estar fazendo, e está cuidando da vida do irmão, do coleguinha, do outro, ok? Então nós precisamos cuidar da nossa vida, trabalhar com dignidade para não ficar dependendo de ninguém. Paulo está falando aqui, ó, assim... Os que são de fora respeitarão o seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros. Amém? Então, Paulo está falando, vão trabalhar, vão fazer o que vocês têm que fazer. Amém? Então, vamos lá. Para de cuidar da vida dos outros. Para de ficar enfiado na casa das pessoas. Você vai lá todo dia tomar um café, fica lá horas falando mal dos outros. Eu sei que não é para vocês essa live. Então nós precisamos o quê? Gente, o que eu preciso fazer na minha casa? Será que eu preciso cuidar melhor dos meus filhos? Marido, será que eu preciso cuidar melhor da minha esposa? Nossa, eu tinha que mandar esse carro para arrumar. Tem aqui um jardim para cuidar na minha casa. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, estilo de vida simples, cuidar das nossas coisas. Porque, você sabe por quê? Porque senão a gente fica cuidando da vida da outra pessoa. Porque a nossa vida não é interessante. Então, se você está se comparando, você não está cuidando da tua vida. Nós temos um chamado único, ninguém é igual a ninguém. O dia que eu entendi que eu jamais posso me comparar com alguém, porque Deus me deu talentos únicos, uma personalidade única. Então eu sou única, eu tenho que focar naquilo que Deus confiou na minha mão. E se você está cuidando da vida de outra pessoa, é porque você está com inveja, está com recalque. Ou seja, é isso, a verdade é essa. Porque, queridos, quem aqui está focado no propósito? Você não tem tempo de olhar para a direita, para a esquerda. Você não tem tempo de ver o que o fulano está fazendo, o Beltrano está fazendo. Tem tanta coisa acontecendo na sua vida simultaneamente que você não está tendo tempo nem de degustar o que Deus está fazendo na sua vida. Quem dirá cuidar da vida de outra pessoa? É assim ou não é? É tanta coisa acontecendo, tá? Então nós precisamos cuidar daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Nós precisamos cuidar. Olha, tem tanta área para você cuidar. Por que você não cuida da sua área emocional? Por que você não cuida? Eu estou aqui num período de faxina na minha casa, cuidando, tirando o que não presta, e eu faço isso sempre. Isso é unção de governo. Eu governo sobre as questões emocionais do meu coração, sobre as questões, né, da minha casa, gestão de coisas que estão guardadas, coisas... Eu governo, querido, sobre, né? E o apóstolo tem que governar sobre as áreas que correspondem a ele. Eu governo sobre a minha área espiritual também. Quando eu entro para o meu quarto, eu vou fazer meu devocional, eu vou ter o meu tempo com Deus.
Então, às vezes, você está ocioso, olhando demais para os outros, porque você não está cuidando das áreas da sua vida. E muitas coisas você só vai resolver com oração, com jejum, com propósito. Então, o amor verdadeiro é um sinal de maturidade espiritual. Quando nós, queridos, temos maturidade espiritual, a nossa linguagem tem que ser diferente. A nossa mentalidade tem que estar conectada com a visão de reino. Não é a visão do micro, é a visão do macro. Não é eu, é todos, o próximo. Então, a visão de uma pessoa imatura, doente, ferida é eu, para mim, de mim, por mim. A visão de uma pessoa curada e alinhada com o propósito do reino dos céus é para o próximo, para aqueles que precisam. O reino de Deus, queridos, sempre é sobre o próximo. Sempre é sobre manifestar a glória de Deus para aqueles que precisam. Amém? Pegaram essa visão? Conseguem entender? Eu quero uma unção para mim. Eu quero isso para mim. Não, queridos, é sobre o outro. Deus só te dá porque você tem visão dele, a visão de reino. Amém? Então, o amor verdadeiro é um sinal genuíno de maturidade espiritual. E muitas vezes, queridos, para manifestar o amor verdadeiro, a gente vai ter que andar mais uma milha com gente difícil, com gente que você sabe, às vezes, até que fala mal de você nas costas, até que te lança dardos inflamados, mas você vai ter que andar mais uma milha. Por quê? Não, você não está por um propósito carnal, mas por um propósito espiritual. Consegue entender isso ou não? Já passei por isso demais. Então você precisa entender isso. Às vezes tem um parente na sua casa, você sabe que ele fala mal de você, na frente ele te bajula, mas atrás ele fala mal. Mas você sabe que você é um instrumento do Senhor, uma ponte para ele acessar Jesus. Pegaram a visão ou não? E aí você anda mais uma milha, você tolera. Você tinha o direito de ir lá, rasgar o verbo, falar por que você faz isso. Mas você decidiu responder com amor. Amém? Então, quando nós andamos em integridade, em mansidão, Deus, nos torna confiáveis. Deus nos coloca no lugar de sermos leal e nos dá grandes responsabilidades. Amém? Então, quem anda em amor, quem anda cuidando das suas coisas, daquilo que Deus confiou, Deus vai confiar grandes responsabilidades. E não se engane, como eu falei em uma live anterior, Deus ele vai te testar. Deus vai testar. Olha só, presta atenção aqui. Deus ele te testa. Ele vai testar se você é confiável. Então ele vai te colocar num lugar para ver se você pega lá uma caneta e leva para sua casa. Para você não é roubo, mas no mundo espiritual é. Aí Deus vai ver se você tem um coração corrompido, se ele pode confiar grandes tesouros na sua mão. Amém? Deus vai ver se você fala mal das suas autoridades. E nisso ele vai falar, e nisso ele vai te pesar. Se fala mal das autoridades, você também vai falar mal de Deus. Você não vai ser, você é rebelde, você não cabe em você a submissão. O diabo vai ver se você desonra os seus pais, se você fala mal dos seus pais. Então, muito cuidado com a sua língua, muito cuidado. Queridos, Deus vai ver como você entra num banheiro público e como você deixa ele depois que você sai de lá. E Deus vai ver se vai confiar as coisas, os tesouros dele, os ministérios, os projetos dele na tua mão. Porque se você não sabe cuidar de um banheiro público, quem dirá de qualquer outra coisa? Então é o princípio de honra, amém? Vamos ler agora do 13 ao 18. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança. Quem que são aqueles que já morreram? Aqueles que já estão mortos. Vamos lá, de novo. Vamos lá de novo. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida, como com Jesus a todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram.
Vamos continuar aqui. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando e com a voz de arcanjo e com o toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, ok? Seremos arrebatados às nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Aqui é uma palavra sobre o arrebatamento. Presta atenção. Então, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente. Ai, gente, eu já entrei aqui no 5, perdão. Já entrei aqui no 5, tá? Então, para aí no 18, tá? Para aí no 18. Então, vamos continuar aqui para vocês verem o versículo que eu acredito que fala sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Vamos lá a partir do verso 16, tá? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com uma voz de arcanjo e com o toque da trombeta. Então vai tocar uma trombeta. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar nesse momento. E quem estiver vivo em Cristo vai ser tirado da terra. Pegaram a visão ou não? Então Paulo está falando aqui do toque da trombeta, do arrebatamento. E ele está dizendo aqui assim: quem morreu em Cristo, até aquele momento, vai se encontrar com o Senhor nos ares. E quem estiver vivo em Cristo vai ser tomado da terra e também vai se encontrar nos ares, tá? Ok? Então aqui está falando, né, do arrebatamento. Olha que palavra poderosa, ok? Então, Paulo aqui está trazendo essa revelação, ok? Sobre a ressurreição que vai acontecer, né? Os mortos que estavam em Cristo vão ressuscitar e depois aqueles que estão vivos. Quem acredita que nós somos a geração do arrebatamento? Eu creio. Você viu o que está acontecendo? Querido, você se prepara. É apenas a ponta do iceberg que está por vir. Amém? Então, Paulo está falando da esperança da ressurreição e da vinda do Senhor. Então, quando o Senhor vir, ele vai tomar o seu povo nos ares. Quem já morreu vai ressuscitar. E quem estiver vivo na terra em Cristo vai ser tomado. Imagina, queridos, e eu vou falar uma coisa para você. A nova ordem mundial, que governa sobre todas as seitas e sobre toda a organização do Império das Trevas na Terra, eles vão trazer uma desculpa, vão falar que talvez esse povo foi sequestrado, foi levado por alienígena, por qualquer coisa, tá? E você já vê que existe toda uma artimanha, né? Não sei se vai ser em 2028 ou 2027, né? Para eles, até lá no Vaticano, eles têm um protocolo sobre a aparição alienígena, tá? Como o povo deve proceder. Então, deixa eu falar algo. Vocês são demônios, não se engane, são demônios. Então, quando isso acontecer, quando o povo de Deus for tomado da terra, essa nova ordem, eles vão falar que foi exterminado, esse povo foi exterminado, era um povo rebelde. Enfim, vai falar que os alienígenas levou. Eles vão tentar dar alguma desculpa. Só que eu vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele vai sair da terra, junto com esse povo. E vai ser muito difícil permanecer na presença de Deus. Você sabe por que você acorda de madrugada? Porque o Espírito Santo te ajuda a levantar. Você sabe por que você ora? Porque o Espírito Santo te ajuda. Agora, imagina, queridos, o Espírito Santo. Apóstola, por que você crê que o Espírito Santo vai sair da terra? Eu creio por causa de o seguinte. Eu creio no mecanismo entre a Trindade. Eu creio. O meu achismo não estou falando que eu acho porque está escrito na Bíblia. Eu acho porque quando Jesus, tá? Assim que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo. E aí ele vai, o que vai acontecer? Jesus vai ascender aos céus no dia 40, sim ou não? Certo, né? No dia 50 vai acontecer o Pentecoste. Então, Jesus vai aos céus no dia 40, mas o Espírito Santo desce na sua totalidade na terra no dia 50. Houve uma janela de tempo.
tanto para Jesus estar nas cortes celestiais e tanto para o Espírito Santo descer na sua totalidade. Porque antes, o Espírito Santo não estava na sua totalidade na terra. E como que eu sei disso? Porque na Bíblia diz, Jesus fala, é necessário que eu vá para que ele venha. Só que agora, quando está acontecendo o arrebatamento, Jesus vai encontrar com esse povo nos ares. Nos ares da onde? Do nosso céu físico. Para isso, o Espírito Santo tem que sair. Tem que voltar. Você pegou a visão ou não? Por isso que eu creio que o Espírito Santo sai da terra. E eu acredito que vai voltar como era no Antigo Testamento. Talvez Deus vai conceder a um ou outro enviado, vai ter as 2 testemunhas, certo? Então eu creio nesse mecanismo. Porque Jesus falou, olha, é necessário que eu vá para que ele venha. Mas João Batista não estava com o Espírito Santo? Mas lá Moisés não tinha o Espírito Santo? Esses grandes homens de Deus tinha, mas não na sua totalidade. Então Jesus está falando, é necessário que eu vá, para que ele venha. Agora, Jesus está voltando para o arrebatamento, mas o Espírito Santo também vai sair da terra. Então eu creio por causa disso, por causa desse mecanismo. Amém? Pegaram a visão? Não? Esse é o meu achismo, não estou afirmando nada. Ok? Então, nós precisamos, queridos, estar com os nossos olhos, tá? Nessa esperança da volta de Cristo. E nós precisamos, gente, vai dormir, ora, fala, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Queridos, vai dormir e faz uma oração. Tem uma vida de oração todo dia. Vai que Jesus nos busca na madrugada. Eu acredito que Jesus vai nos buscar a hora que nós estiver na oração da madrugada. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. E, querido, esse povo vai ficar louco aqui na terra. Vai ficar só a nossa roupinha. Porque nós já vai ganhar a veste de glória. Quem crê? Talvez você ainda ama muito essa vida, gosta muito de casa, carro, dinheiro. E talvez você fala, não, eu vou viver muito aqui. Você não entendeu, lá que é bom. A sua casa é lá. Você não é daqui. Você só está aqui. Você não é desse lugar. Você não é daqui. Amém? Então nós precisamos estar com a nossa esperança firme em Cristo, vigilantes firmes, tá? E perseverantes. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você viver com essa mentalidade que a qualquer momento Jesus pode nos levar, eu tenho certeza que você vai fazer tudo diferente. Quando você tiver uma oportunidade de pregar, você vai pregar. Quando você tiver uma oportunidade de orar, você vai orar. Quando você tiver a oportunidade de acordar na madrugada para orar e ter um povo orando, faminto, você vai orar com esse povo. Então eu estou te confrontando a se levantar nas madrugadas para orar. Amém? E às vezes o seu posicionamento é o que vai trazer salvação para toda a tua casa. Você já pensou nisso? Ok? Então quem vive com os olhos na eternidade, vence os testes que Deus apresenta no presente. Porque os teus olhos não estão na carne, não estão nas coisas. Então, queridos, você vai passar no teste quando os seus olhos estiverem na eternidade. Quando os valores do seu coração mudar. Em vez de você ansiar. Eu sei que vocês não são assim, porque para acordar de madrugada tem que amar Jesus demais. Eu sei que talvez você ama demais essa vida. Você ansia por carro, por moto. Mas esse povo que jejua começa a ansiar por mais intimidade, por uma experiência com Deus, por revelação da palavra. Para Deus usar mais, Deus me usa mais, Senhor. Queridos, a pessoa que começa a andar no reino, o que você anseia? Em estar, olha, Jesus, não me deixa de fora daquilo que você está fazendo na terra. Amém? Jesus me usa para ser um remanescente, para ser uma pessoa que vai fazer parte do remanescente, do último avivamento. Jesus me usa. Então a sua preocupação é em orar em línguas, em ler a Bíblia, em escutar um testemunho, porque o teu espírito está com fome. E quanto mais unção e autoridade Deus te der, mais fome o teu espírito vai ter de Deus. Amém? Glória a Jesus. O 18 de novo. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras, tá? É como eu disse para você, em vez de ficar inflamando o seu irmão, em vez de ficar fazendo fofoca, em vez de ficar ali cutucando as pessoas para falar mal de alguém, ou você ficar ali trazendo lamentações, vomitando as suas mazelas na pessoa, por que você não consola, por que você não exorta, por que você não edifica as pessoas que estão à sua volta? Amém?
Queridos, é ruim demais você sentar com uma pessoa que ela só murmura, ela só reclama, ela só fala mal do fulano, do beltrano. Eu já falo, por favor, fala alguma coisa boa. Amém? Eu vou orar por você, se é cura interior, vamos lá, vou orar por você. Mas meu ouvido não é pinico. E o seu também não é. E talvez o que tem sugado a sua energia, talvez, queridos, o que tem sabotado a sua mente é você dar ouvido, é você dar sua energia para pessoas que não querem mudar, mas querem ficar nesse lugar de vitimismo, querem ficar nesse lugar, nesse ciclo de vitimismo, ciclo de autopiedade. Na verdade, a palavra certa é autopiedade. Para você ficar, ai, que triste o seu testemunho, ai, coitadinho. Vai orar. Pareço ser dura, mas, queridos, eu falei para vocês, você sabe como que eu saí desse vitimismo, da autopiedade? Eu falei, Jesus, a partir de hoje, eu não vou ficar mais contando a minha história de superação para ninguém. Eu não tenho dó de mim, não quero que o Senhor tenha dó de mim, não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu preciso assumir o protagonismo da minha vida, porque enquanto eu tiver com esse discurso de dó, esse discurso de autopiedade, esse discurso de vitimismo, esse discurso de mimizento para as pessoas ter dó de mim, eu não vou conseguir olhar para aquilo que você quer fazer através de mim. Então eu saí desse lugar. E você vai ter que sair também. Senão, você vai ser uma pessoa muito chata. Ninguém vai te suportar. Amém? Então Paulo encerra o capítulo dizendo, fala, gente, consola uns aos outros, exorta uns aos outros. É tão gostoso você encontrar com um irmão. Ele te conta um testemunho. Aí você se arrepia. Aí, queridos, quando você encontra com alguém, que alguém fala assim, meu Deus, você não sabe o que Deus fez através da minha vida. Olha, eu tava assim, eu tava assado. Olha, eu tive um sonho. Olha essa experiência que eu tive. Isso te anima, fala, meu Deus, olha como Deus tá usando a Maria, o José, o Pedro. Eu vou também. Você não fica com esse negócio? Quando alguém fala pra mim, fiz um jejum poderoso, meu Deus, aquilo me intriga, eu falo, Deus, eu preciso fazer um jejum desse também. Olha o resultado que essa pessoa teve. Olha só, Senhor Deus, o que essa pessoa colheu. Amém? Então eu quero que você entenda, se for para abrir a boca, que seja para edificar. Porque isso realmente traz vida. Então escolha hoje. A sua vida é uma vida que jorra maldição, lamentação, murmuração, crítica, ou que gera vida em abundância. Então, se for para falar, fale bem, abençoe, bendiga o nome do Senhor, bendito é o Senhor que fez esse alimento, bendito é o Senhor que me deu essa fruta, bendito é o Senhor que me deu essa casa, bendito é o Senhor que me deu isso, que me deu aquilo. Bendiga, queridos, as coisas, seja uma pessoa grata, tenha uma boca limpa. Amém? Glória a Jesus. A verdadeira profecia que vem da boca de um sacerdote, ainda que ela seja de confronto, ela tem que edificar, ela tem que consolar e ela tem que exortar, ok? Então, eu só falo algo para você. Uma pessoa que diz que é de Deus, ela não tá, se ela tem um discurso de vingança, ela está debaixo da obra da carne. Se ela tem um discurso de comparação, de divisão, de facção, ela está debaixo da obra da carne. O verdadeiro homem e mulher de Deus, ele tem um discurso que exorta, um discurso que consola, um discurso que nos edifica. Amém? Essa é a diferença, tá? Então a palavra de Deus, ela tem que ser um consolo, ela tem que ser edificante, ela tem que queimar. Então você é um portador. O Espírito Santo, ele habita dentro de você ou não? Então eu quero que você escolha hoje o bom caminho. E Paulo está falando aqui no verso 18, portanto, animem uns aos outros. Não é inflamar uns aos outros. Não é gerar facção no coração do seu irmão. Você sabe que o seu irmão tem problema com fulano de tal. Aí você vem trazer a fofoca. Você é um mensageiro de Satanás. Deve ter um demônio bem grande nas suas costas, fazendo você ficar leve trás, porque isso é espírito de fofoca, espírito de contenda, de divisão. Você é um profeta de Deus mesmo? Então você traz uma palavra que anima. Então você tem que medir. O que eu ganho com isso? O que essa pessoa, eu trazer essa fofoca, resolve? Não, faz essa pessoa ficar com mais raiva, mais ranço, mais ódio. Eu não vou colocar esse fermento no coração do meu irmão. Eu não sou demônio. Você é um filho de Deus. Então, queridos, se for para falar, que seja para exortar. Então nós precisamos mudar nossa mentalidade. Cuidado com quem você dá ouvidos. Cuidado com quem você está escolhendo tomar um cafezinho. Será que
Essa pessoa que você chama para tomar um cafezinho não tá, lenha, chibata, e você tá entrando nisso aí? Então, queridos, lá em Tiago, quer aprender sobre a língua? Vai lá no livro de Tiago. O livro de Tiago vai falar o tempo inteiro sobre a língua, ok? E a Bíblia diz que a nossa boca, né? Até em Tiago fala que da nossa boca não pode sair 2 tipos de água. Se sair 2 tipos de água, você é fogo estranho. Porque a palavra de maldição abre legalidade para Satanás te usar. Para Satanás colocar fogo estranho. Para Satanás trazer profecia que é profetada. Para Satanás trazer discernimento que não é discernimento. Vocês entendem o tanto que é importante? Vocês entendem o tanto que é importante nós termos uma boca limpa? Amém? Então, cuidado com quem nas mesas que você tem sentado. Cuidado com o ouvido que você tem emprestado para ouvir. Porque a nossa boca manifesta aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se você está faccionando, tem podridão aí dentro. Se você está fofocando, tem podridão aí dentro. Está fornicando, está debaixo dos desejos sexuais, ok? E eu vou trazer aqui a última coisa para vocês. Só tem uma forma de andar em comunhão com Deus, em edificação. Tem que matar a carne. E só tem uma forma de matar a carne, é através do jejum. O jejum é um ato, querido, de você silenciar a tua carne e a tua alma. E edificar o teu espírito. Quanto mais você jejua, mais o seu odre espiritual. Vamos supor que quando você começou a buscar Jesus, o seu odre espiritual era desse tamanho. Amém? Aí você fez um jejum de 40 dias, o seu odre ficou desse tamanho. Aí você fez um jejum agora de 50 dias, virou uma caixa de água grande, de 1000 litros. Por isso que tem gente que recebe muito de Deus, porque aumentou o odre, aumentou esse compartimento espiritual, porque diminuiu a alma, diminuiu a vontade da carne. Amém? Então, um jejum desse que nós estamos fazendo, 50 dias, ele não é só sobre aumentar o odre e se edificar espiritualmente. Ele é um jejum que está tratando o seu corpo como o templo do Espírito Santo. Você tirou glúten, você tirou açúcar e você tirou a lactose. Esses 3 tipos de alimento inflamam o seu corpo, é alimento de câncer. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo no seu corpo, tá? Uma ressignificação muito poderosa. Você viu que você desinchou? Tem gente que fala, eu perdi 3 quilos, apóstolo, perdi 4 quilos. Porque você desinchou, o seu intestino está desinchando. Porque a lactose inflama. O açúcar é um alimento para câncer, tá? E aí, queridos, o seu corpo ele começa a mudar o paladar. Olha só, o seu corpo, eu não estou falando nem do discernimento, porque no espiritual você começa a ter mais discernimento. Agora no seu corpo, o seu vai tendo um refino do teu paladar. Você começa a sentir o gosto das coisas diferente, porque essas coisas saturadas, a qual nós comemos, acaba ocluindo o nosso paladar. A gente perde o paladar de origem, ok? Então você vai ver que agora nesse jejum você começa a sentir o cheiro melhor das coisas, porque você está desintoxicando. E isso, queridos, faz a gente também nas cortes celestiais, como um homem, uma mulher de Deus, a ter um discernimento mais aguçado. Você vai ver que o seu ouvido abre, o seu nariz espiritual, ele começa a sentir cheiro, os seus olhos começam a ter mais visões, revelação. Então você vai ver que é muito poderoso. Então só tem uma forma de matar a carne, principalmente para os pecados sexuais e para os pecados, ou seja, pelos cativeiros da mente, os cativeiros sexuais, cativeiros de alianças e pactos que foi feito na Umbanda, na Quimbanda, na bruxaria, com jejum e oração. Queridos, tem pessoas que deu sangue demais pro diabo e não se quebra assim, de qualquer jeito. Pegaram a visão ou não? Então, eu quero que você entenda. Quer sentir Deus numa manifestação profunda? Tem que jejuar. Tem que ter uma vida constante de oração. E tem que renunciar. Geralmente, Deus vai pedir muita renúncia, que antes era pecado. Mas também Deus vive nos pedindo renúncia, que são coisas lícitas. Por exemplo, Deus já me pediu para ficar um tempo sem café. Eu fiquei 1 ano sem café. Eu já fiquei muito tempo sem chimarrão.
Deus vai pedir renúncia, ó, você vai renunciar, não vai comer arroz. Talvez você goste demais de arroz. Porque Deus está provando a nossa obediência, a nossa fidelidade. Ele está renunciando um desejo da carne, mas toda vez que Deus pede uma renúncia, um jejum, Ele está te dando algo espiritual em troca disso. Amém? Tem gente que fala assim, eu não dou conta de fritar na unção igual vocês, não dou conta de ter essa experiência igual vocês. Mas é uma pessoa que também não tem uma vida com Deus, não tem jejum, não tem oração, não tem constância. Vai lá na igreja uma vez por semana e acha que está tudo certo. Lê só a Bíblia junto com o pastor uma vez por semana. Realmente, querido, não vai sentir, não vai ter experiência, não vai escutar a voz do Espírito Santo. Então, queridos, eu gostei muito do que o meu irmão falou. O meu irmão chegou, né, ali no nosso evento e ele falou... Uma coisa é escutar Deus e Deus falar com você. Deus fala com todo mundo, porque Ele é soberano, misericordioso. Mas outra coisa é viver com Deus. E viver com Deus, não tem como viver com Deus sem se tornar kadosh, uma pessoa separada. Você começa a andar com Deus, Deus vai começar a pedir coisas pra você, começar a confrontar o jeito que você veste, começar a confrontar o que você fala. Você começa a viver com Deus, e viver com Deus é vida de oração, jejum. É ou não é, gente? Gente, você começa a viver com Deus, Deus muda sua veste, Deus muda sua fala, Deus muda. Antes você era muito vaidosa, vivia cheio de maquiagem, agora você não consegue mais usar, porque o Espírito Santo, ele vai tirando aquilo que não combina com essa nova identidade a qual você está recebendo. Ou você acha que é à toa que o Espírito Santo pediu que você não andar mais carregado na maquiagem, parar de andar igual uma árvore de Natal, porque o Espírito Santo, querido, ele gera essência dentro. E tem gente que, quando não tem uma identidade formada, precisa estar do lado de fora, todo enfeitado para convencer ou acessar lugares, ou se sentir validado. Mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, alguém é formado no caráter em Cristo, tem tanto tesouro dentro que a aparência não importa. É importante você cuidar sim, mas você não fica, eu preciso estar com a roupa tal para poder. Não, você carrega tesouros. Você tem uma essência linda. E essa essência de dentro faz a essência de fora ainda ficar mais linda. Amém? Então é sobre isso. Você vai perceber que Deus, ele nos confronta. Antes você assistia tal coisa, o Espírito Santo pediu para você não assistir mais. Antes você fazia tal coisa, o Espírito Santo... Então, não tem como, queridos. É por isso que nós sentimos a unção. É por isso que nós estamos famintos por Deus. Porque nós escolhemos viver com Deus. E viver com Deus é diferente de escutar Ele. Viver com Deus não pode ser de qualquer forma. Sua casa tem que ser kadosh, o teu carro tem que ser kadosh, o teu quarto também, as tuas gavetas. Então, quando Deus ele entra na sua casa, a ordem entra, a disciplina entra, a organização entra. É simples assim. E se tiver alguma coisa fora de lugar, é porque talvez tenha algum compartimento da tua alma que precisa de cura profunda. Amém? A Andrea falou, o Espírito Santo escolhe as roupas. Exatamente. Queridos, o Espírito Santo escolhe a roupa. O Espírito Santo escolhe o brinco que você usa. O Espírito Santo, para os homens, escolhe a roupa que você veste. Amém? E aí você começa a viver na contramão do mundo. E eu vou falar uma coisa para você. Tem muito cristão dentro da igreja que vai para o inferno, que não vai ser salvo. Porque aceitou Jesus, se batizou, mas não escolheu ter um estilo de vida que prega Jesus na sua vida, no seu modo de viver. Tem muito cristão que vai para o inferno. Ei, você, não estou falando para vocês aqui, aqueles que entram depois. Você decidiu viver um evangelho da hipergraça. Uma vez salvo, sempre salvo e está tudo certo. Mas Jesus vai falar que a porta é estreita e poucos passam por ela. E tem gente que está iludida porque acha que aceitou Jesus, se batizou, tá tudo certo. E vai uma vez por semana na igreja. Tá tudo errado, queridos. Uma vida com Deus é estar com Ele todos os dias. É colocar Ele em todas as coisas. É morrer para a tua vontade, é morrer às vezes para os teus projetos, para a tua profissão. É morrer para muita coisa, para falar, eis-me aqui, Senhor. Então, pessoal do evangelho da hipergraça, uma vez salvo, sempre salvo. Você vai para o inferno com esse discurso. Simples assim.
A porta é estreita. E quando fala da porta estreita, fala que, gente, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo a todo dia. Negue a sua ira, negue a sua vontade de xingar o irmão, negue a sua vontade de xingar o marido, de xingar a esposa, de xingar os filhos. É negar a si mesmo todo dia. É uma luta constante todo dia. Contra a carne, contra a alma, que ela tem que se converter todo dia, está em transformação todo dia. Então, para de se iludir. Porque se você não morrer pro pecado, você vai pro inferno. Não adianta você ter batismo, você ter isso, você ter batismo com o Espírito Santo, mas você está fornicando, você está pecando. Ah, mas eu não faço essas coisas, mas você está longe de Deus, nem orar você ora. Então isso também é pecado, queridos. Não adianta nada você falar, eu sou batizado, mas você não tem uma vida de oração. Então como que você vai pro céu? Como que você vai tomar posse da eternidade? Não faz sentido. Amém? O evangelho é sobre isso, queridos. Não tem como viver um evangelho sem viver uma transformação genuína. E se você encontrar alguém da porta larga, da hipergraça, uma vez salvo, sempre salvo e tá tudo certo, fala, meu irmão, a Bíblia diz que a porta é estreita e poucos passam por ela. Eu vou viver como se a porta fosse mais estreita ainda. Porque se lá ela for larga, eu vou passar por ela. E se ela for estreita, eu também vou passar por ela. Mas Jesus, queridos, ele disse que é estreita. Amém? Pegaram a visão ou não? Não pregue um evangelho de hipergraça. Não pregue o evangelho da prosperidade. Não pregue o evangelho que alisa as pessoas. Pregue o evangelho que confronta o pecado. Porque o evangelho é centralizado em Cristo, que é o Filho de Deus, morreu, tá? Para trocar o quê? A metodologia. Antes era por animais, por 613 leis lá do Antigo Testamento. Mas depois que Jesus veio, mudou-se o quê? O sistema. Entramos na graça. Mérito de Jesus. Temos que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Além de aceitar, começar a caminhar com Cristo. Andando com Cristo, temos que renunciar ao pecado, nos arrepender genuinamente. E o último resultado é uma transformação avassaladora. Isso aí é a ênfase do Evangelho, é o resumo do plano de salvação. O Evangelho é sobre isso. Amém? Queridos, um dia abençoado, um feriado abençoado para todos vocês, amém? Glória a Jesus, compartilhe essa live, ela fica 24 horas aqui no meu perfil, compartilhe essa live com pelo menos 50 pessoas, eu convoco você para a oração da madrugada, amém? Beijo, amo vocês.